Seja muito bem-vindo ao podcast Escute a Sua Voz, isso mesmo aqui da Fono das Estrelas, porque eu quero, através desse podcast, que você escute a sua voz, mas também que você escute a voz dos meus convidados. E hoje no nosso episódio vai ter alguns momentos muito especiais. Para começar, você que está chegando aqui, esse episódio novo, tem um convidado muito especial, porque esse convidado ele vai trazer assim, insights muitos e principalmente muito conteúdo, muito bate-papo de vida real, de aplicação, de pessoas que conquistaram e construíram um legado através de todo o conhecimento e história de vida. E assim, tem mais de 15 anos se dedicando, pai, esposo e assim, um amigo, uma pessoa que eu admiro pra caramba. Então assim, bora lá que o nosso podcast ele é sempre muito leve. Para começar, já se inscreveu aqui no nosso podcast? Então, já se inscreve, aciona as notificações para você ficar sabendo, porque toda semana vai subir episódios novos. Mas hoje a gente tem 2 movimentos aqui. Um deles é que, para ser uma coisa assim, quebra-gelo, tem café para quem gosta, tem uma aguinha, mas o nosso quebra-gelo aqui vai ser o quê? Um bate-papo tomando chimarrão, né? Ó, a nossa ervateira aqui, que ajuda a gente a trazer um mate de qualidade ataquaral. E a gente tem o pessoal aqui, ó, da RG Produções, do meu amigo querido Romiel, que ele já traz o mate para nós aqui. E tem um detalhe, você vai ser super especial esse movimento, porque a gente tem um cuidadinho maior para a gente ficar aperitivando aqui, que é os cri-cri da mamãe, né? Já aproveitei e trouxe um adendo para o nosso convidado, eu vou deixar aqui do ladinho para a gente ir beliscando. Mas sem delongas, deixa eu apresentar o nosso convidado, uma pessoa que eu admiro, que eu tenho amizade, que a gente troca figurinhas com relação a desenvolvimento, a evolução, a trabalho, e eu conheço ele há alguns bons anos. Essa parte a gente pula, né, para a gente não entregar a idade. Então, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, por estar comigo aqui nesse episódio muito especial. Lucas Andrade. Aê! Gente, Cleide, obrigado. Estar aqui contigo, para mim, é um prazer enorme. E com o Mate, com o Cri-Cri, esse é um problema, porque talvez esse podcast pode ir um pouquinho além do horário, né? Já aproveita, ó. Então já se inscreve, senta aí, pega papel e caneta, porque com certeza vai ter muito conhecimento, né, Lucas? Espero trazer vários insights para quem é empreendedor, para quem quer estar alavancando o seu negócio, né? Querendo crescer e às vezes está naquela ânsia, o que eu faço, como eu faço, quais são os insights, por onde eu começo. Esse é o momento para você ficar aqui, porque a conversa vai ser boa. E só para dar um spoiler, que ele já vai trazer um pouquinho mais sobre ele, porque eu falo assim, talvez se eu for apresentar eu vou esquecer de algumas partes, mas tem um grande detalhe aqui, ó. Tem 9, no currículo, 9 prêmios de destaque em gestão comercial, tanto regional quanto estadual, antes mesmo de fundar a própria empresa. Então, assim, Lucas, apresenta para quem está em casa quem é o Lucas, o que você faz, como você faz, e essa história maravilhosa. E assim, eu sei que eu estava lendo, sim, um pouquinho do resumo de você aqui. De você, tá ótimo, né, Fona? Mas um pouco da sua história, da sua trajetória. Conta para quem está em casa quem é o Lucas, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Vamos lá, o Lucas é um cara apaixonado por vendas, né? Desde pequeno eu lido com gestão, com pessoas, meu pai teve loja, né? Trabalhou muito com pessoas também lá atrás, então eu venho de berço trabalhando e me desenvolvendo com isso. E a venda me agarrou, né? A gestão me agarrou como um todo. Eu também me formei, né? Quase formei na parte de saúde, não sei se você sabe. Não. Eu fui até o último ano de enfermagem, para você ter uma base. Mas a gestão lá atrás me agarrou e falou, não, você é desse time aqui mais de humanas e tudo mais, mais de exatas e tudo mais. E aí a gente foi trabalhando e, como você falou, são 9 prêmios que a gente recebeu ao todo, foram 6 prêmios aí na parte de gestão comercial a nível regional e 3 a destaque estadual, né, que a gente ganhou aí no estado do Paraná, como um dos gestores mais bem lembrados e bem vistos pelo povo, né? E eu fico muito orgulhoso e espero realmente falar um pouquinho sobre vendas, porque é isso que me move, é transformar pessoas, empresas que queiram ou querem realmente alavancar, sair daquela estagnação, né? A um número que merece, a voltar a ter aquele sonho que era no início quando abriu a empresa, né? Depois acabou meio ficando turbulento esse sonho. E a gente entra, né, e faz e dá a luz aí para as empresas voltarem a brilhar aí quando a gente entra com a nossa consultoria.
Uau! E ó, tem muito conhecimento, então assim, para a gente começar já, para quem está em casa, para já se conectar ali, a gente já começa, eu falo de trás para frente aqui, tá, Lucas? Eu quero que você já passe as suas redes sociais para quem está em casa ali, ó, já achar você nas redes sociais, já começar a te seguir no comecinho do programa já, não é no final só. Já vamos trazer informação aqui, como que as pessoas te acham hoje já. Vamos lá. Lá no Instagram, que é a plataforma a qual a gente mais utiliza, vocês podem procurar por lucasandrade.ig. Lá a gente posta a vida, a nossa rotina, tudo aquilo que nos move, né? Que eu sempre falo que quando a gente é de verdadeiro, a gente mostra tudo, tanto as coisas boas como os perrengues também, né? E eu gosto muito de postar bastante coisa que envolve um pouco sobre a minha rotina, sobre a minha saúde, sobre os meus filhos, porque é aquilo, quando a gente vê vida num negócio de verdade, a gente acaba se conectando, e eu sou adepto a isso, por isso que eu faço bastante isso. Então, lá no Instagram você vai me encontrar com mais facilidade, ou quem tem LinkedIn também, Lucas Andrade. Eu estava dando uma lida aqui no seu currículo, Lucas, e tem uma palavra em que me chamou a atenção. Que está lá escrito assim, que você construiu uma trajetória no campo. Me conta essa parte que eu não conheço muito dessa parte da sua vida. Como assim no campo? Quando a gente fala em campo, Fono, a gente fala muito nessa questão de quem está realmente aplicando na prática, né? Vivendo aquilo que fala, aquilo que prega. E como eu falei para você, desde muito novo eu venho trabalhando com isso. E quando eu falo trabalhando, é porque eu trabalhei mesmo. Eu trabalho desde os meus 10 anos de idade, né, junto com meu pai, vendo ele comerciante lá atuando, indo nas igrejas que ele vendia sonorização, também vendia som. E quando eu estava com 13 para 14 anos de idade, foi ali que eu fiz a minha primeira venda. Nunca vou esquecer disso, que foi um ferro elétrico. Então lá, meu pai ele gerenciava uma loja e ele tinha os seus vendedores, era um sábado, todo mundo estava atendendo e desde que chegou um cliente, eu fui atender, né? Sempre fui meio metido para isso. E aí eu vendi, só passei para o vendedor passar a venda de fato, né? Vendi um ferro elétrico e aquilo me impactou tanto, que eu falei, tá aí um negócio que eu gosto de fazer, vender. E, na verdade, todo mundo é vendedor, né? Porque a gente vende alguma coisa, ou vende nosso tempo, ou vende as nossas ideias, os nossos serviços como um todo, e aquilo eu entendi. Se eu criar habilidade de vendas, eu posso fazer o que eu quiser, né? Sempre fui um menino muito arrojado. Aí, com 14 anos de idade, a gente começou... Meu pai falou assim, olha, nós temos aqui uma missão para você. Nós precisamos entregar os panfletos, que naquela época tinha muito panfletagem, né, das lojas. E aí você precisa achar uma equipe para poder entregar isso aqui para mim, beleza? Falei, beleza. Fui lá, convoquei 10 pessoas do bairro, 10 crianças, e saímos nós entregar os panfletos. Então, nós tínhamos toda a forma de dobrar, de entregar. Então, aquilo começou a entrar dentro de mim como gestão. Pô, estou gerenciando uma equipe. E aí, aquilo foi trabalhando dentro de mim, e aí eu servi o exército, né? No exército eu já aprendi muito sobre liderança, acabei saindo como cabo, né, do exército, e logo em seguida, com 22 anos de idade, eu assumi a gestão de uma grande loja aqui da nossa cidade, que esse ano completa 59 anos de existência, essa loja, onde tinha mais de 120 colaboradores, todos eles estavam abaixo de mim. Com 22 anos de idade, estava comandando um time gigante já. E aquilo foi, né, me motivando cada vez mais para poder realmente aprender na prática o que funciona dentro de uma organização. Então, tudo que envolve gestão, marketing, estratégia, desde 2012, eu posso dizer que, de fato, eu coloco a mão e faço a empresa prosperar, né? Errei muito, né, porque, querendo ou não, hoje a gente aprende errando. Eu nem falo que a gente erra, a gente aprende com o próprio erro, né? Errei, mas acertamos muito, né? Graças a Deus, essa empresa ela surfou uma onda muito legal na época que eu estava na gestão, e assim a gente está indo até hoje, né? Gerenciando e cuidando de empresas. Uau, gente, que história. Então você começou criança praticamente. E quando a gente fala de criança, Lucas, e já te serviu? Vamos ir tomando aqui, né? Senão a gente vai deixar esfriar o mate e não dá certo, não né? dá. Mas quando a gente fala de criança, de adolescência, eu não imaginava que a tua história tinha começado tão cedo nessa parte de vendas. E olha o quanto impactou isso. E se a gente olha para esse Lucas adolescente, ou Lucas criança, esse Lucas da sua história lá de base, eu sempre falo assim, a nossa voz ela tem o poder de tudo que a gente hoje trabalha, os nossos pensamentos, nossas crenças, nossas limitações, ou até mesmo as coisas que nos impulsionam, ela vem muito da nossa comunicação e do que a gente ouviu lá atrás.
Se a gente olha para esse Lucas criança, quais foram as frases positivas e quais foram as frases negativas que você ouviu e que te marcaram na sua história? Entra para rachar. Quando você vai lá e faz. Não faz meia boca. Essa foi a frase que eu peguei do meu pai, quando ele sempre foi muito rígido com essas questões de profissionais. Se você vai fazer, então faz. Faz bem feito. Porque eu estou delegando para você. Então, essa frase ela me impactou muito. Então, tudo que eu faço hoje, eu faço com a minha melhor força que eu tenho. Uhum. Às vezes vai sair maravilhoso. Às vezes a gente vai errar também. Mas eu nunca deixo de lado aquilo que eu sei que eu preciso me doar mais. Então, quando entra para valer. Entra para rachar. E uma frase que me marcou muito foi que teve uma pessoa, quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade, que quando me viu entregando o panfleto, deu risada da minha cara. E falou assim, olha, entregando o panfleto, né? Nossa, que ruim, eu tô aqui jogando bola. E naquela época, 13 anos, né? E aquilo me marcou bastante. E eu fiquei uns 2 dias pensando, e aí meu pai falou, você está construindo algo que hoje você não está enxergando, mas lá na frente você vai enxergar. E aí você pode comparar esse menino que falou isso com você do menino que talvez não vai ser mais um menino, vai ser um homem. Talvez ele esteja num lugar, você esteja em outro. E ele estava certo, porque esse menino que falou aquilo hoje, infelizmente, ele não teve um crescimento a qual a gente teve. Né? Então, por isso que essa frase, entra para rachar, dê o seu melhor, faça realmente acontecer e valer a pena tudo aquilo que você está fazendo, me marcou e eu levo para minha vida até hoje. E ensino meus filhos para isso também. Olha, já anotaram, né? Que você que tá em casa, ó, coloca essa frase aí, ó. Entra para rachar, dê o seu melhor em tudo que você faz. Então, assim, essas frases eu sempre falo que a gente precisa ter dentro da nossa comunicação. Até porque, assim, o que a gente observa muito, e até mesmo quando a gente traz coisas de comunicação, os bloqueios, as travas, as nossas crenças limitantes, elas são muito baseadas no que a gente ouve. E olha como é incrível a gente puxar. Eu gosto de resgatar muita coisa de infância, porque eu sempre falo, a gente é resultado do como a gente foi. Por mais que você tenha ouvido algo negativo, que talvez podia ter virado uma crença, te paralisado, te deixado assim, remoendo sobre aquela frase, sobre aquela vergonha do teu amiguinho, e te deixado parado no tempo. Pelo contrário, teu pai veio e te posicionou e te fortaleceu para que algo que poderia ser uma vergonha que fosse te segurar, se transformou talvez na sua maior potência de hoje. Exato. E eu vejo que isso realmente, nos dias de hoje, a gente que é pai, a gente tem que cuidar muito sobre isso, porque, querendo ou não, com toda essa tecnologia, né, de celular, acesso, né, fácil para as crianças, e hoje a educação realmente tem sofrido muito com isso, que tem famílias que conseguem educar bem, tem famílias que não conseguem tanto. A gente tem que cuidar, a gente tem que incentivar os nossos filhos, porque, querendo ou não, muitas vezes eles vão esbarrar em algo que a gente pode auxiliar. Como você falou, se a gente não ficar atento disso, isso pode virar um trauma. Virou um trauma, pode virar um problema gigantesco lá no amanhã dele, né? E eu sempre falo, tanto que foi uma das motivações maiores que eu escrevi o livro, é justamente ter desenvolvido uma metodologia pensando nesse processo. Hoje eu falo assim, a gente está numa geração, né? Não vamos entregar idades aqui agora, pula essa parte. Jovens como a gente é, mas a gente aprendeu a lidar muito com os bullies de antigamente, com as frases, com as comparações, mas hoje a ferramenta do poder da nossa voz é ensinar justamente para que os filhos não venham com esse monte de trauma, com todo esse processo que a gente precisa lidar, curar, desenvolver, trabalhar, porque a gente também tem ferramenta para isso hoje com as crianças. Exato. E como a gente tem muita tecnologia, as crianças têm muito acesso a coisas que a gente não tinha. De certa forma, a gente também era protegido de muita coisa, porque a gente... Quem que eram os bullying? Eram os coleguinhas da escola, os amiguinhos, mas a gente não tinha um bullying social mundial, que hoje a rede social permite que comparativo, frases, até mesmo comunicação que acaba chegando neles, que eles não têm maturidade para absorver isso, né? Exato. E querendo ou não, é aquilo. A criança ouve algo em casa e às vezes ela pega aquilo
E que, sem querer, ela vai soltar, às vezes, numa roda de conversa entre crianças, né? Que isso já aconteceu, já. Minha filha tem 7 anos e ela já soltou, porque ela é bem... Eu sempre gosto de brincar com ela e trazer alguns insights para elas, né? E aí ela já falou já algumas coisas que ela ouvia de outros colegas. E a gente tenta, de alguma maneira ou outra, bloquear, né? Não é bem assim, filha. Ela não falou exatamente isso, né? Mas é aquilo, é você ficar atento, educar e cuidar, né, de um bem que é precioso, porque, querendo ou não, lá na frente pode sofrer um pouquinho se caso você não cuidar, né? E eu sempre falo, a comunicação que a gente utiliza com a gente reflete para fora. Muito. E hoje ficou muito nítido, assim, conhecendo um pouco mais do Lucas profissional e sabendo desse Lucas que fez a primeira venda, que foi com 13? Primeira venda com 13 anos, isso ele impulsiona e projeta. Pode ter parecido uma coisa simples para aquela fase, mas olha o quanto despertou em você um movimento para hoje você trabalhar com o que você trabalha. Mas vamos trazer para quem está em casa um pouquinho mais. Qual é a profissão? O que você hoje entrega? Vamos explicar um pouquinho para quem está em casa. A gente já conheceu o Lucas pai, o Lucas que veio da infância, as frases. Mas hoje, qual é o teu trabalho? Conta um pouquinho mais para quem está em casa para te conhecer quanto o Lucas profissional. Vamos lá. O Lucas, ele se transformou num cara que é obcecado em fazer empresas pequenas, médias e grandes também alavancarem seus negócios com estratégias de vendas. Então, a gente hoje reposiciona as empresas porque muitas delas elas estão estagnadas ou não sabem para onde correr. Porque hoje existe algo muito bom, que é esse excesso de informação, tecnologia, mas para muitos esse excesso é ruim, porque congela, faz as pessoas não conseguirem progredir, faz elas ficarem batendo a cabeça muitas vezes, porque não sabe o que usar, como usar, de que forma realmente gerar uma estratégia. Então o Lucas, ele transformou todo o conhecimento dele num produto. E esse produto é uma consultoria, né? Nós temos a consultoria e temos mentorias focado em gestão estratégica. Eu posso dizer que nós somos a empresa que mais tem assertividade na gestão estratégica aqui na nossa região. Então, praticamente já entrou nos nossos nichos lojas de roupa, loja de calçado, cosmético, toda a parte de saúde, beleza, varejo e também atacado a gente já atingiu já. E praticamente olhando para os nossos clientes, nós estruturamos e nós identificamos, na verdade, um problema. Ruído de comunicação, que a gente já vai falar sobre isso. Posicionamento, que muitas vezes não era claro, queria comunicar uma coisa, só que entregava a outra, e não tinha estratégia. Então, a gente olhava para quase todas as empresas, todas elas tinham o mesmo problema. Ruído de comunicação, queria comunicar algo, mas não queria posicionar algo, mas não conseguia realmente atingir o público certo, e não tinha estratégias bem definidas, não tinha um comercial aquecido, com estratégia, com passo a passo, com playbook. E é isso que eu fiz lá desde 2012. Vendo essa necessidade, a gente entrou, estruturamos, e hoje é isso que a gente entrega para os nossos clientes, que só no ano passado a gente gerou mais de 30 milhões de faturamento a mais para os nossos clientes. Ou seja, eram 30 milhões que poderiam ter ficado na mesa, que teve empresas que olhou para isso, entendeu que nós poderíamos ajudar, contratou a gente foi lá e entregou. Uau! E 30 milhões é um resultado gigante se a gente pensa assim, no faturamento de pequenas, médias e até mesmo grandes empresas. Eu falo assim, a empresa ela sobrevive realmente desse faturamento. Quando a gente alinha isso, muda totalmente. E você falou de um ponto aí muito importante, que é a questão da comunicação. Porque eu vejo que muitas empresas, eu faço a parte realmente de análise da comunicação. É só uma brechinha disso. E eu já vejo assim, o quanto isso tem de dificuldade. Eu imagino você que pega isso num processo mais amplo. Sim. Olha, Fono, eu digo que você fala um pedacinho, mas esse pedacinho ele é tão extenso, tão longo. Esse ruído de comunicação ele é tão profundo que entra em toda a parte de gestão empresarial mesmo. Porque, às vezes, o que acontece é que o próprio dono não se comunica da forma correta. O próprio dono não tem clareza naquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. E aí ele passa algo para um líder, e esse líder também não entende direito e passa a visão dele. E aí começa o efeito cascata, que vai dar ruim para tudo que é lado, né? Todos os setores vão ser impactados. Então, eu digo que o ruído de comunicação, hoje interno, ele é responsável por um déficit de vendas
de quase 70%. Quase todas as empresas que a gente entrou, a gente diagnosticava e era isso que acontecia. A gente mudava poucas coisas só na comunicação, entendendo a cabeça e a visão do proprietário, do dono, passava isso para o time, o líder passava para o time e o efeito positivo acontecia. Então, é muito importante isso que você está trazendo aqui para todas as pessoas que nos seguem aqui nesse podcast, porque a comunicação hoje é vida. Se você consegue comunicar bem... Você ganha. Eu não sei se você chegou a ver, tem uma matéria que foi feita que, se você não tiver, eu te mando depois. Ela fala assim, voz grossa, dinheiro no bolso. Não sei se você já viu essa matéria. É uma pesquisa que começou fora do país, onde eles começaram a entender sobre o tom de voz dos grandes líderes das maiores empresas, principalmente começou nos Estados Unidos, e são empresas que o cargo de comando, de CEO, eles são elegíveis. Então, o que eles observaram? Que a pessoa que mais tempo ficou no cargo, maior rendimento financeiro a empresa teve de crescimento, faturamento, e que ele teve os maiores cargos, são pessoas com um tom de voz específico, alinhado ao perfil e principalmente com uma comunicação clara. E eles perceberam que o tom de voz, a forma que o CEO comunicou, aumentou essas 3 fatias. Então, a pessoa mais tempo ficou no cargo, a empresa mais cresceu, teve mais faturamento, por um ajuste de quê? De tom de voz de comunicação. Quando eles repetiram essa pesquisa no Brasil, da mesma forma, sendo mulher ou sendo homem, quando a comunicação está alinhada, a gente tem um posicionamento empresarial do líder, da empresa, muito maior de faturamento. E uma pesquisa feita já há um bom tempo com as maiores indústrias do mundo. Eu vou começar a reparar em todos os meus clientes, é isso aí. Até porque, assim, é muito interessante. Uma coisa que as pessoas me falam assim, quando você vai nos eventos, você só fica aquecendo, desaquecendo voz, por exemplo, dos players, do digital, ou até mesmo em umas empresas. Não. Basicamente, hoje eu faço algo que não tem no mercado, porque não é da fonoaudiologia. Fonoaudiologia prepara, cuidar da voz, aquecimento, desaquecimento. Isso é que a gente aprende na faculdade, fazer esse alinhamento. Na bagagem toda de estar nos bastidores, entender muito por vir de uma família, meus tios têm banda de baile, então eu aprendi muito da parte musical, atendendo os artistas. Eu entendi desse universo de tecnologia com relação à estrutura. Eu comecei a entender, através dessas pesquisas, qual é o tom de voz assertivo, e eu comecei a entender qual é o público, quem está falando e qual é o produto. Quando a gente alinha o tom de voz, por exemplo, num evento, na hora que vão fazer um pitch de venda, quem nunca caiu num pitch de venda de um evento? Ou seja, quando eu estou no bastidor, eu preparo a voz, sim, da pessoa, a gente alinha, deixa tudo acertado, a gente trabalha a narrativa, mas na hora do evento eu fico lá no bastidor, lá atrás, entendendo quem é o público, eu ajusto o tom de voz do microfone, ou mais para grave, ou mais para agudo, dependendo do formato do conteúdo, a gente consegue ampliar a venda instantânea na hora do pitch em 30%. Caramba! Ou seja, é um dado que a gente replicou em vários eventos. A gente está falando de eventos que faturam ali de 8, 20, 30 milhões num pitch de venda. Só para um ajuste de tom de voz. Quando eu fiz isso em algumas empresas, e aí eu falo assim, a gente pode trocar muito conteúdo aqui. E olha, para você que está em casa, pode parecer uma coisa, voz não é só para o telemarketing, para o cantor, para o apresentador. Voz é venda, é resultado financeiro. Eu sempre uso muito uma frase, tua voz tem o poder de mudar a sua realidade pessoal, profissional e financeira. Por quê? Quando a gente olha para uma cadeia, às vezes, e aí eu falo assim, eu só analiso uma parte, você faz o restante completo da empresa. Mas já teve empresas que eu parei para analisar e o tom de voz do CEO ou dos gerentes, eles passavam um autoritarismo, um afastamento, uma agressividade que quando chegava no gestor, o gestor já olhava para aquilo com medo. Aquela informação era passada para a cadeia num formato que começava a gerar o quê? Além do ruído, confusão, falta de estar agregado na empresa, desmotivação, ou tinha setores, teve empresa que eu já peguei, que era 24 horas, né? Na troca de turno, tinha um ruído tão grande da equipe de troca de turno, que as equipes viraram concorrentes. Quando uma ia passar para outra, passava informações erradas. Era uma empresa, uma indústria de pintura de panela, e aí, ou seja, cada pacote tinha aquela cor que precisava pintar, aquele desenho.
A equipe que ia passar para a próxima não passava os dados 100% corretos na informação. Aí a equipe que ficava próxima, acontecia de pintar, por exemplo, sei quantas 1.000 toneladas de panela, com a cor errada, com a logo errada, com o formato errado. No outro dia de manhã, quando o gestor chegava, era toneladas, ou seja, a gente está falando de milhões de reais em tinta, em material, que não podia ser utilizado. Por quê? Porque foi feito errado na remessa do pedido. Então, a gente está falando de milhões de prejuízo, por quê? Ruído de comunicação, porque virou adversário. Mas começava... Então, a comunicação, ela não te faz apenas vender mais, mas às vezes a tua empresa está tendo um grande prejuízo porque está tendo ruído dentro da própria equipe. Exato, e uma outra coisa também que eu, pegando esse teu gancho, que eu também gosto de falar, na verdade isso já é meio clichê, né? Muitos líderes falam sobre essa questão, que, querendo ou não, o líder, a equipe vai ser o reflexo do líder. Então, se ele mostra algo, se ele mostra ser frágil, a equipe vai estar fragilizada. Se a comunicação é ruim, a equipe vai estar ruim. Então, mas olha só o grande prejuízo que uma comunicação pode gerar para uma empresa, ou de ganho ou de perca, né? Então, de não ganhar mais ou perder aquilo que está sendo feito. Então, realmente, é aquilo também que eu comentei contigo. Dentro da nossa gestão hoje, 70% dos clientes que a gente já atendeu tinha esse problema, né? Ou o líder, ou o dono passava um autoritarismo ou até mesmo fragilidade. Que até a própria equipe ficava assim, mas será que vai dar certo? Mas será que vai funcionar? Mas lá vem ele com mais uma ideia que nem ele sabe se vai funcionar. E aí quando a gente realmente ajusta esses detalhezinhos, que são profundos, a gente fala detalhezinho, mas é profundo, o impacto é gigantesco e às vezes é de um dia para o outro até. Então realmente é algo que, se você tem esse problema, cuide, porque ou você está deixando de ganhar, ou você está perdendo. É prejuízo. E é muito interessante ver a tua visão, que nem eu falo. Eu tenho a visão do lado da comunicação. Quando você me traz que 70%, basicamente, de um projeto, quando você entra numa empresa, você vai ver... E eu sempre falo assim, ó, voz, comunicação, não dói. Ela só vai doer em 2 motivos. Quando você perde totalmente, ou quando você tem prejuízo. Mas a maioria das pessoas, eu falo assim, desde quem trabalha no digital, que as pessoas elas acham que quem precisa de comunicação é só o digital. E aí, não, gente. É comunicação do ambiente que você está, empresa física. E na tua opinião, assim, ó, uma coisa que eu observo muito, principalmente quando a cidade, às vezes, ela não é só maior, mas eu vejo isso em São Paulo, isso é geral. Como que você lida com a questão da negatividade? E isso é negatividade da comunicação geral dentro de uma empresa. Eu falo assim, dependendo do círculo que eu vou, as pessoas estão lá, por exemplo, não, vamos fazer isso, aquilo vai dar certo, não. Mas dependendo da empresa que você entra, pode passar anos e anos e anos, você entra no mesmo comércio, é a mesma frase. A crise, porque a chuva, porque não está vendendo, porque não entra cliente, porque a coleção, porque, entende? É sempre a mesma narrativa. Como você vê isso dentro do teu trabalho quando você chega nas empresas? Isso, na verdade, é a primeira coisa que a gente detecta, né? Porque, querendo ou não, é o clima. Entendendo o clima da empresa, eu consigo já entender aonde é que eu vou atuar primeiro. E, geralmente, é quem está na frente, é o líder. Ou é o dono, ou é o gestor, a gestora, que já não acredita mais no negócio, que já está saturado, está cansado de lutar e sempre, às vezes, conseguir ficar no positivo, mas no positivo pequenininho que não gera satisfação, né? Mas esse é um dos problemas bem grandes que se há hoje dentro de uma empresa, que é o clima entre colaboradores. As pessoas, às vezes, não olharem e entenderem que tem possibilidade de crescimento. E quando a gente detecta, nós damos chance, que aí entra a parte de treinamentos, né? Hoje, dentro do nosso negócio, além de cuidar da gestão, de trazer estratégia, a gente tem a capacitação dos times, né? Onde a gente ali nós vamos avaliar se o time está progredindo, ou se tem pessoas que progridem, ou tem pessoas que não têm o que fazer. Tem que, infelizmente, ou remanejar de setor, né? Talvez está no setor errado, ou, infelizmente, desligar e contratar outro. Está muito difícil contratar pessoas hoje, né? Que hoje é a fala de muitos empresários. Mas, às vezes, o que está acontecendo é, você está com uma ou 2 pessoas ruins dentro do seu negócio, e que essas pessoas, elas estão levando uma comunicação negativa para o resto do seu time. E aí,
Se você não tirar, é que nem uma maçã podre. Vai infectar o resto. Então, a gente tem esse olhar, mas eu sempre gosto de desenvolver. Eu dou chance para as pessoas se desenvolverem. Se elas não quiserem, aí não tem o que fazer. Então, é a primeira coisa que a gente olha, tá, Fono? E a gente capacita, dá material, porque eu sempre fui aquele líder pensando assim, primeiro eu dou ferramenta. Se você quer se desenvolver, eu tô com você. Se você não quer, levanta e deixa essa cadeira para outra pessoa. Sempre fui assim. E eu, quando era gestor também, eu me colocava nesse cenário. Eu quero me desenvolver, mas se eu estou num ponto que os meus superiores não estão vendo esse desenvolvimento, me desliga. Porque eu tenho que ter esse choque de realidade, sabe? E hoje, por exemplo, uma empresa que está em casa, né? Para começar, duas perguntas em uma, né? Primeiro de tudo, para você que está acompanhando o podcast, que seja aqui da região, que seja fora, que seja do Brasil, que seja fora do país, a pessoa consegue te contratar online também ou é só presencial? Só para a gente já tirar essa dúvida. Consegue. Tudo vai depender do teu estado, né, hoje. Então, se você está começando, super tranquilo, a gente consegue. Todos os atendimentos, eles são online, exceto as empresas que são grandes, que realmente querem uma capacitação interna, né, para os seus colaboradores, mas hoje todos os nossos atendimentos eles são híbridos. Então, ou 100% online, ou híbrido, ou online presencial. Lucas, consegue te contratar com com colaboradores ou sozinho? Se você tem um produto e quer vender, você pode me contratar, que eu vou te auxiliar. Então, hoje nós temos um fluxo de produto bem legal, que serve tanto para essas pessoas que querem realmente começar, mas estão faturando pouco ainda, também para empresas que já faturam já alguns milhões mês também. Não, é incrível. Eu falo, já quero. Já quero. Eu falo assim, toda vez que eu sento aqui, cada convidado que vem traz uma coisa, e a Fono assim, não é nada acomodada, né? Tudo que eu vou vendo, eu falo assim, gente, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, porque a gente eternamente precisa estar sempre se lapidando, porque as coisas estão evoluindo. Até porque tem muita gente, quando você tocou no assunto, para ir para a tua segunda pergunta, as pessoas, elas comentam muito, agora é tudo IA, tudo IA. Tem muita gente que fala assim, não, vou colocar uma IA, é a solução dos meus problemas. Ou então, é o meu grande problema, para não saber o que fazer nesse processo. Hoje, na tua ferramenta total de trabalho, você vê a IA como um problema vindo, ou ela pode ser uma grande solução, mas primeiro precisa organizar a casa? É aí que mora o problema. O problema está sendo que as pessoas estão recebendo tanta informação que não sabem como usar. E às vezes estão com problemas que não é o marketing, que não é qual ferramenta ideal utilizar, é interno. A grande maioria dos nossos clientes, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar o offline, que eu chamo, que é o interno, é a organização interna. Então, o crescimento começa fazendo o básico bem feito. Né? Tem muita gente que acha que a gente vai entrar e vai revolucionar, vai trazer um monte de coisa. E não, eu falo, não, nós vamos olhar para a sua base de clientes e nós vamos cuidar de quem já é seu cliente. Como é que está o contato com o seu cliente interno hoje? Claro que a IA, ela nos auxilia em inúmeras coisas, mas primeiro você tem que saber o que você precisa para aí sim buscar o que realmente vai fazer sentido. Né? E poucas pessoas entendem disso. E como a IA ela veio agora com muita informação, tá todo mundo correndo achando que se eu descobrir mais rápido eu vou sair na frente de todo mundo. E às vezes esse é o problema, né? Que é aquele efeito sanfona. Você até consegue, mas será que você consegue se manter? Usando uma ferramenta como essa? Né? Ou tu sabe realmente extrair o máximo dessa ferramenta? Mas sim, eu utilizo muito IA no meu negócio, né? Para poder me potencializar e me gerar mais rapidez nas minhas entregas. Então, questões de análise, relatório, busca, informação, tudo isso a gente busca. Por isso que eu sempre falo, se você está querendo realmente crescer, busque pessoas que vão fazer você chegar mais longe. IA vai te ajudar? Vai, mas se tu não souber usar, tu vai demorar muito. Agora, se você achar uma pessoa boa, que entende do negócio, é melhor. Você pode saber comunicar bem sozinho? Pode, mas talvez você vai demorar 3 anos. Sendo que tem uma pessoa qualificada e que às vezes em 2, 3 meses, não sei, né, ou 1 ano, consegue te fazer você andar muito mais rápido. Então, eu sou adepto a isso. Contrate pessoas que entendem primeiro.
que vão conseguir olhar o seu negócio e vão conseguir te ajudar. É aquela história assim, quando você tem alguém capacitado do seu lado, o caminho é mais rápido. Muito mais. Porque a gente acaba assim, tudo que você vai estudar para aplicar, ele se torna mais rápido quando alguém já fez aquilo ou alguém tem um olhar diferente sobre o seu negócio. Exato. Quando eu falo de comunicação é a mesma coisa. O pessoal fala assim, não, mas tem um monte de curso ali, tem um monte de coisas que eu procuro no YouTube. Como deixar minha voz grossa? Aí eu fico pensando, tá, mas para que você precisa da sua voz grossa? Não, mas aí tem aquele exercício lá que é uma estratégia. Para quê? Eu falo, não existe receita de bolo, existe alguém com habilitação, capacidade para olhar para o seu negócio com outro viés, com outra estratégia. E quando a gente fala em negócio, se quem está em casa que está assistindo, como que ela faz? Assim, às vezes ela vai falar, mas eu preciso do quê para saber se eu preciso contratar o Lucas ou não? Se a pessoa está na dúvida para te contratar ou não, o que ela precisa entender nesse processo para chegar até você? Primeiro, você está estagnado? Você quer vender mais? Como é que está a tua gestão? Você está com uma boa gestão? Você tem uma estratégia que realmente você sabe o que fazer no próximo mês? Por exemplo, nós estamos se encaminhando para um Dia das Mães logo aí, né? Ou qualquer data que seja. Você tem estratégia? Já bem pensada, planilhada, executa, assim, sabe, eu vou fazer isso nesse dia, ou você espera sempre para uma semana antes? E é isso que acontece com quase todo mundo, né? Ninguém tem algo organizado, planejado. Como é que está seu time? Todo mundo está entregando da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma força do que um ou dois? Ou a forma que você gostaria? A resposta sempre é não. Ou você tem um playbook de venda, você sabe exatamente qual é a cadência de atendimento, como você aborda o cliente, como você oferece, como é que você oferece um produto agregado para aumentar o ticket médio. Ou, melhor, como é que você vai cuidar do seu cliente após a compra? Quantos dias você entra em contato com ele? Você tem uma cadência de follow-up, que é esse pós-venda? Sim ou não? Geralmente as pessoas não têm. Eu faço, mas esse eu faço não está desenhado, daí o teu time não faz. E aí você deixa muito dinheiro na mesa. E até eu mudei isso, não é muito dinheiro na mesa, não. Alguém qualificado está olhando para esse dinheiro e está pegando. Você não está, mas tem gente pegando. Esse dinheiro estava lá. Mas se você não estrutura, não pensa, não coloca, não monta um cronograma, a maioria dos meus clientes hoje tem ação até já 2, 3 meses para frente. Porque assim eles começam a olhar para o negócio e entender, então é isso que eu vou fazer, então essa ação casa com essa, eu vou precisar colocar um pouco mais de dinheiro aqui, então eu preciso fazer um pouco mais aqui ou segurar desse lado. É isso, gente. É jogo. Você tem que saber jogar. É tipo um jogo de xadrez. Exato. Eu falo que as pessoas, o brasileiro, ele é muito criativo para empreender. O brasileiro, ele tem uma criatividade para empreender e uma coragem de se jogar e se lançar para empreender que não tem fora nenhum outro lugar do país como o brasileiro é. Mas não tem planejamento, não tem organização, não tem essa métrica do hoje, daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. E eu vejo muita gente. Então, gente, se você também está nesse processo, se você está estagnado, você está nesse processo com a sua empresa, não está conseguindo vender, às vezes é esse olhar. É um olhar de alguém que vai olhar o processo, vai olhar o que você está fazendo na sua empresa, como gerar esse crescimento com um olhar de fora. Porque a gente faz esse movimento crescer, esse movimento girar muito mais rápido. E muitas vezes a gente fica, céu, vida, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você precisa ter alguém que te oriente. Ou até mesmo, eu não vou contratar porque eu vou economizar, porque assim eu consigo fazer. Eu vou jogar lá no ChatGPT, vou jogar no Cloud, vou jogar no Gemini. E aí começa a falar um monte de coisa. E aí essas IAs, elas até trazem ideias. Mas como você vai aplicar? Por onde você vai começar? Como é que você vai capacitar? Qual resultado você espera ter nessa ação? A mesma coisa acontece contigo. Para que você quer uma voz grossa? Qual é a finalidade disso? Você vai fazer o que com isso? É exatamente isso que a gente cuida também. E trazer essas informações, por isso que eu sempre falo assim, eu gosto de trazer pessoas reais que eu sei, que eu acompanho, que eu vejo. Porque quando a gente vai para Instagram, e aí assim, gente, é zero julgamento. Mas a gente tem muito guru, vamos falar bem a verdade, a gente tem muito guru hoje na internet com boa habilidade de comunicação que vai prometer mundos e fundos. Eu resolvo a sua vida, que nem antigamente, eu trago seu amor em 7 dias. Tem pessoas que vêm com a mesma narrativa. Eu vou resolver o problema da sua empresa em 7 dias. Mas aí eu sempre falo assim, como você vai pegar alguém que vai resolver o teu problema que nunca foi um empresário?
ou que nunca geriu nada, ou que nunca desenvolveu comunicação de ninguém. É que nem eu escuto muito assim, vou puxar a sardinha pro meu lado. Não porque eu vou te deixar com uma voz grave, grossa. Eu falei, fonoaudiólogo, tem quanto tempo de experiência? Você está trabalhando com isso há quanto tempo? Por quê? Preparar uma voz tem uma responsabilidade. Você pode fazer algo bom, mas você pode causar uma lesão. E aí eu sempre falo assim, como que você vai colocar a sua vida para fazer uma cirurgia de risco cerebral com uma pessoa que não é médico? Você vai fazer? Não vai. Mas a gente hoje entrega a nossa empresa, nossa comunicação, para um monte de guru que se coloca ali, especialista de um monte de coisa, tem uma narrativa perfeita, um marketing lindo e maravilhoso, mas que nunca foi especialista, não tem um certificado, nunca viveu na prática, e você está ali pagando milhões para um monte de guru que nunca fez nada. Exato. E aí eu vejo assim, isso é na área da comunicação, da fonoaudiologia, até porque eu puxo a sardinha um pouco na área de comunicação, porque pós-pandemia, todo mundo virou expert em oratória, todo mundo é o melhor master class em comunicação, e todo mundo dá dica lá de exercício de dicção, os pratracrá da vida, que todo mundo faz um Ctrl-C, Ctrl-V, que eu não sei nem por que colocam tudo isso. Da mesma forma que faz um monte de exercício de voz, você vai puxar o histórico da pessoa, ou está formado há menos de 6 meses, que nunca tem uma experiência com uma patologia, com uma comunicação, ou é todo mundo se intitulando expert e referência em oratória. Qual é a formação? Quantas pessoas atendeu? Quanto tempo tem? E aí, quando a gente fala de empresa, quando você trouxe para mim o histórico, você trabalha com venda desde os 13. Quanto você já tem de bagagem? Quanto você faturou? Quantas empresas no offline você já atendeu? Sim. Então, isso é uma das coisas que eu levanto muito, é uma bandeira, principalmente para você que está em casa. A gente precisa tirar essa venda dos nossos olhos, do que é lindo lá, do marketing lindo e maravilhoso, da pessoa que te convence a te comprar, a você tirar essa visão. Você está pedindo ajuda realmente para quem? E aqui no podcast, a minha ideia é justamente trazer quem? Pessoas que eu conheço o bastidor. Tem uma coisa que eu trago muito nas minhas postagens, entendo o que é palco e o que é bastidor. E para mim, a maior relevância é quando eu olho para a pessoa. E o palco é reflexo excelente de um bom e grande bastidor. Porque tem muita gente com um bastidor lindo, mas com um palco lindo e um bastidor podre. Da mesma forma que tem pessoas que têm um bastidor muito, muito bonito e um palco muito ruim. Então, quando você busca um profissional para te ajudar a acelerar esse processo, busque pessoas com relevância, com experiência. E isso que eu olho, eu conheço o Lucas há muito tempo aqui, eu já conheço as empresas físicas, assim, que eu acompanhei o antes e depois, porque por mais que a gente às vezes nunca falou sobre os assuntos, mas cidade pequena as pessoas falam, as grandes também, mas as pequenas também. Então, assim, a gente ouve, olha, contratei o Lucas, comecei a fazer tal trabalho, tive tal resultado. Eu contratei o Lucas, mudou tal coisa. Então, assim, são coisas que a gente vai ouvindo e absorvendo. Por quê? Porque as pessoas falam de um bom trabalho. E eu cuido muito com isso. Meu pai sempre me trouxe essa visão, né? Cuide com o seu nome. Seu nome, ele é o teu maior ouro. Se você não cuida, ele vai ficar feio, né? Então, eu sempre trouxe isso dentro de mim. E realmente, como você fala, né? Hoje tem muita gente, infelizmente, mostrando muita coisa que nunca viveu, né? Querendo ensinar uma coisa que nunca fez, que nunca testou na prática, nunca vivenciou se realmente funciona ou se não funciona. E eu cuido muito com isso. E todos os meus clientes são prova viva disso. A gente acerta muito, a gente aprende muito, né? Então, em cada lugar que a gente entra, eu estou sempre aprendendo. E até muitos falam, cara, mas por que você vai em vários nichos? Porque eu sou fanático por entender o comportamento das pessoas para comprar aquilo. Né? Tudo se envolve no comprar, no adquirir, no desejar. E é aí que a gente criou robustez. A gente pode dizer que, a gente, quando fala nosso time, a gente aprendeu, estamos aprendendo, o porquê que o cliente quer comprar isso de você? O que fez ele criar desejo em comprar a tua marca e não a do vizinho? E é isso que a gente leva dentro da consultoria. A gente fala que nós temos que iniciar no top 3, ou seja, nós temos que ficar entre os 3 colocados na decisão de compra do cliente. E depois a nossa obrigação é fazer você ser o primeiro. Pensei em comprar algo, eu tenho que lembrar de você. E como eu faço isso? Comunicação, posicionamento, estratégia, base, fidelização, retenção, senso de comunidade.
né? Então é basicamente isso que eu gosto muito de trabalhar e é isso que me move, né? Eu até fico até emocionado porque eu gosto muito disso, né? Eu vivi isso na prática. Eu passei por nessa empresa a qual eu trabalhava, eu fazia gestão completa das empresas, cuidava dos meus líderes, que eram os gestores, eu fazia toda a parte de marketing, então era eu que estava indo nas rádios, comercial, até comercial de TV eu fiz, cara. Uau. Eu apareci até veio uma lembrança esse tempo atrás, a gente comprou uns horários da Globo na época, apareci lá no meio do Domingão do Faustão, do Luciano Huck, né, Ana Maria Braga, e tudo isso eu vim criando essa robustez, entendendo, putz, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, então vamos mudar. Mas não funciona por quê? Às vezes é uma comunicação, é um tom de voz, sabe? Então é muito legal entender isso e realmente, quando você for contratar alguém, olha um pouco a história. Vê se realmente vale a pena você investir, porque às vezes você vai estar investindo em alguém que nunca viveu nada. Mas exatamente. E até quando você trouxe a questão de a tua palavra é ouro, né? Eu lembro que tem uma frase desde criança que eu escuto, do meu pai. A tua palavra é o fio do bigode, não é a assinatura. A tua assinatura ela tem que valer menos do que a tua palavra. Né? No Sul usava muito o fio do bigode porque era a palavra falada. Se você deu a sua palavra, é a sua honra. Então, né, eu trago isso muito, assim, se eu falo, eu vou fazer. E quando a gente fala muito disso de entender o que está entregando, agora é uma fase que a gente entra muito na questão da política, né? Exato. E não só na parte política, mas no geral. Toda vez que eu vou trabalhar a comunicação, principalmente, eu tenho que conhecer a base. Da mesma forma que você tem que procurar um bom profissional para te ajudar, quando eu também vou atender alguns clientes, eu tenho que conhecer a base. Porque para eu criar uma narrativa, para eu criar uma estratégia de marketing, eu preciso entender como que essa estrutura está. E uma coisa que entra muito e casa muito com o que você está fazendo, porque tem gente que fala assim, não, Fono, eu preciso melhorar minha comunicação porque não está vendendo, não estou conectando. Quando eu começo a conversar com a pessoa, tá, mas você vende o que para quem? Como que tá? O que você entrega? Quem é o teu público? Isso aqui é como? Como está organizado? Aí eu chego, eu falo assim, como que eu vou criar uma narrativa, uma comunicação de algo que nem você sabe que você está vendendo? Uau. A pessoa assim está perdida. Ela tem um propósito, ela é apaixonada por aquilo, pelo produto, pelo negócio dela. Mas quando eu olho assim, você tem uma esteira aqui, de como que você recebe o cliente, o que você vai falar, o que você entrega, o teu pós-venda, o teu pré-venda. E você vende o quê? Eu pego muita empresa que eu fico pensando assim, gente, que salada de fruta é essa? Que nem você sabe que você está vendendo. E aí vem muita clareza disso que você faz. Porque eu falo, como é que eu vou criar um marketing, uma comunicação, se nem a dona da empresa sabe o que ela está vendendo de verdade? Exato. Então, a gente pega muita empresa, muito negócio, não só no digital. As pessoas têm muita boa vontade, mas elas não têm conhecimento de base. E por isso também eu queria muito que você viesse para o programa. Por quê? É trazer clareza para as pessoas. Essa organização, se você tem dificuldade, se você está realmente com a sua empresa estagnada, ou você está com um projeto, você está fazendo um movimento, mas não está girando a roda aí, você precisa muitas vezes ter um bom profissional de comunicação e que faça todo esse processo dentro da sua empresa, do seu negócio, que nem o Lucas faz hoje. E é tão lindo ver que existem pessoas, até vários, na verdade, tem vários testemunhos dos nossos clientes, mas tem dois que eu gosto de bater bastante, que era um adestramento de cão, né, aqui da região, da cidade aqui, né, aonde ele queria crescer, só que não sabia como e estava com vários receios. Ele falou, cara, eu não sei se tu vai conseguir me ajudar. E até por alguns segundos eu pensei, nunca fiz isso, mas eu sempre gosto de me jogar no fogo, né? Eu falei, tá, mas eu consigo. Daí veio o estalo na minha cabeça. Eu não atendo uma empresa, eu sei gerir a forma que as pessoas que compram os produtos se comportam. Então, sim, eu consigo te ajudar. E foi tão legal ver que ele saiu de um faturamento de 16 mil, 18 mil reais e hoje ele já chegou a faturar quase 70 mil em 3, 4 meses, né? Então ele vem mantendo um crescimento. Outra é uma empresa que estava no negativo, em poucos meses ela bateu mais de 1 milhão e 200 mil reais a mais de faturamento em poucos meses. Então, são detalhes, gente. Tudo é detalhezinho. Quando você entende o que você comunica para o cliente certo, com a estrutura certa, com a estratégia certa, você atrai o público certo, né? Só que para isso você para de gastar seu tempo com besteira, com curso online, que é muito bom, amo curso online também, mas para de gastar tempo, perder tempo
com coisas que às vezes você pode achar as pessoas certas, investir e ter retorno, né? Só que você tem que ter coragem. O medo ele é bom para te alertar, mas ele não pode te segurar. Se ele te segurou, você não cresce. Eu ouvi muito de um play que eu trabalhava assim, rapidez de execução. Então, o negócio, ele está sempre a 1 segundo da falência ou do sucesso. Então, ele sempre falava assim, ele virou uma referência hoje no Brasil na área de barbearia. E ele falou assim um dia para mim, Clay, quem se destaca é quem tem o que? A coragem da rapidez de execução. Se você vê, por exemplo, que a tua comunicação está errada, é a rapidez de mudar. Teve uma ideia ou está com um problema, é rapidez de mudar. O time que você perde esperando para ver se você consegue fazer dar certo e você pega alguém que é a rapidez de mudar, é o que determina o teu sucesso ou a tua falência. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, gente, é exatamente isso. E assim, a rapidez que ele coloca todos os projetos no ar, assim, é tudo muito rápido, execução. Rapidez de execução. Pro bom ou para que está dando certo, porque vai dar errado. Então, quanto antes você tem a coragem de ativar o sensor da rapidez de execução, você tem resultado. Esse é lindo isso, né? E uma fala também que eu ouvi de uma psicóloga, que na época da pandemia a gente fez várias lives, né? E ela trouxe assim que as pessoas, elas sabem que elas precisam largar o cacto, que tá ali pinicando, que tá doendo, só que elas não largam. Por que você não larga? Você sabe que você tá com um problema financeiro ou um problema que você está percebendo que você não está progredindo. Por que você não larga e busca a solução? Você já parou para fazer essa pergunta? Eu me faço isso direto. Será que eu tô estagnado ou eu estou progredindo? Se eu estou estagnado, opa, eu preciso ficar atento. Qual é o meu próximo passo? Né? Eu vejo você, né? A Fono ela não para, né? Ela tá aqui, não sei como ela tá aqui, porque ela vira e mexe, ela tá fora do Brasil e tudo mais. Mas eu vejo essa fome de querer crescer, essa fome de querer entender e se mover e se locomover em nichos, em pessoas, em contatos. E é exatamente isso que eu falo. A minha base, Fono, da minha consultoria é movimento. Se movimente. Se você se movimentar, muita coisa pode acontecer. E o exemplo que eu dou é, você pularia num poço ou você pularia numa cachoeira que você está vendo a água andar? Essa é uma pergunta para ti. Você pularia num poço ou numa cachoeira? Sempre na cachoeira. Por quê? Sempre no movimento. Movimento, cara. Movimento. Se movimenta. Isso é para a vida. E exatamente isso. Assim, agora você trouxe um negócio que me fez refletir muito. Por quê? Existe a Cleidir em 2 movimentos. Eu tenho a sensação de quando eu fico muito tempo parada, é como se eu fosse uma planta que eu começo a murchar. Quando eu fico muito estagnada naquele mesmo ambiente, naquele mesmo movimento, Cleidir, eu tenho a sensação que eu vou murchando, vou desanimando assim. Eu sou uma pessoa movida por movimento. Todo mundo fala assim, meu Deus, você não cansa. Viagem para São Paulo, volta de São Paulo, vai para os Estados Unidos, volta dos Estados Unidos, vai para o Panamá e vai e volta, e vai e volta. Quanto mais eu movimento, mais eu me sinto viva, ativa, fazendo as coisas. Se eu fico parada, eu tenho a sensação que eu vou atrofiando. Então, movimento para mim, e é rapidez de movimento. As coisas, elas estão mudando a todo segundo. Novas ideias, novas conexões, novas possibilidades. E eu sempre, juntando agora a frase, né, que eu ouvi do seu Elias, rapidez de execução com o movimento que você trouxe, definiu quem é a Cleidir. Por que talvez a minha vida nesses últimos 6 anos deu essa guinada? É a coragem de me permitir me manter em movimento e na rapidez de mudar a direção, de experimentar um novo, de fazer um novo, de viver outras possibilidades e sair daquela estagnação do mais do mesmo. E querendo ou não, a gente tem curiosidade, né? De querer estar junto com quem está se movimentando. Tu quer ficar junto de uma pessoa que não se movimenta, que não faz nada? Ou você quer ficar do lado de pessoas que estão se movimentando em vários nichos, com pessoas, com coisas? A gente que é empresário, né? A gente que vive disso, a gente tem que ter vontade de querer estar do lado de pessoas assim, de consumir, de buscar energia, de ver o brilho nos olhos, de ver às vezes o insight que aquela pessoa vai trazer, né? E eu sou fascinado por isso que eu sempre falava para falar, meu Deus, quando é que é o nosso café? A gente sempre estava prometendo, aí veio um podcast. Né? Eu brinco que assim, a água parada dá dengue. Exato. E apodrece.
Eu sempre falo assim, água parada dá dengue, apodrece. A tua comunicação parada vai dar dengue e vai apodrecer. O teu negócio parado vai falir. Se a gente não está sempre movimentando, trazendo energia, olhares novos, buscando coisas novas, a gente apodrece, adoece. E adoece em todos os sentidos. O teu negócio vai falir. Você vai ficar naquela estagnação. A tua comunicação interna, ela começa realmente a te adoecer. Porque você está sempre repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você não tem vida. E vida é movimento. O dia é o movimento, o movimento do Coração. sol, do vento, do coração, tudo é movimento. E quando a gente olha para esse lado, e assim, algo que me motiva muito. Agora uma pergunta mais pessoal. Se eu pudesse colocar assim, esse nosso podcast hoje numa cápsula do tempo. E essa cápsula do tempo vai ser para o Lucas escutando a sua própria voz daqui 10 anos. O que você falaria para que o Lucas daqui 10 anos escutasse através da sua voz para você? Nossa, que reflexão boa essa, né? Pro Lucas daqui 10 anos. Você não sabe a força que você tem. Se você parar, você não vai conseguir ver. Agora eu tenho certeza que você já está vendo, porque você não parou. Você foi lá e fez. Como o Lucas dos 13 anos, você foi lá e entrou para rachar. Foi lá, deu o seu melhor. E aí você está vendo o resultado que você está colhendo hoje, porque é fruto de tudo aquilo que você sabe, que você está plantando. Um dia, a colheita ela vai ser obrigatória. E eu sei de tudo aquilo que você está fazendo. Então, se alegre, porque a colheita foi farta. Uau, É isso. gente! Eu falo assim, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas, porque tem muito assunto, tem muito conhecimento, e já deixando desde já, né, convite, o podcast A Casa é Sua, como diz. Não quero que seja só um único episódio, eu quero você mais e mais vezes aqui, porque eu acho que a gente pode agregar muito mais. Então, você que está em casa, gente, ó, se inscreva no canal, já clica o sininho para você receber notificações. Todo domingo tem episódios novos com convidados especiais que agreguem muito na sua vida e que tenham histórias reais de pessoas reais. E já que a gente está indo para o final, assim, antes de eu agradecer, que é uma honra ter você aqui, a tua amizade, carinho. É uma pessoa que eu sei que a gente sempre troca, por mais que não se vê o tempo todo, mas tá ali do lado, se precisar de alguma coisa, sabe que você pode contar. E para encerrar, tem algo muito especial que a gente sempre traz aqui no podcast. Se você pudesse, através do Escute a Sua Voz, eu sempre falo para quem está em casa, escute a sua voz. E agora eu quero que, através do Escute a Sua Voz do Lucas, você deixe uma mensagem para quem está em casa. Vamos lá. De novo, escute a sua voz. Ela já é uma balizadora de muita coisa na sua vida. Não se prenda ao que falam, se prenda àquilo que você sente. Porque você é a pessoa que sente e sabe exatamente aonde você quer chegar, do jeito que você gostaria de chegar. Então, vai, não tenha medo, não deixa o medo congelar. Se arrisca, investe, porque é plantando que você vai colher. Então, se você plantar dedicação, suor, trabalho, amor, zelo pelo aquilo que você faz, não tem como você colher outra coisa diferente do sucesso. Agora, se você não faz um plantio bom, talvez o sucesso ele vai demorar um pouco mais para chegar. Então, escute a sua voz. Ao invés de escutar os outros, escute você. O que o seu coração vibra. Porque ele vibrando, ele vai com certeza te entregar algo maravilhoso. Uau, gente, anota esse conselho porque vale ouro. Lucas, muito obrigada. Obrigada de coração por ter participado, por ter aceitado, por ser essa pessoa incrível. E para você que está em casa, empresário, empreendedor, que seja do digital, de empresas físicas, não espere você ter problemas, não espere dificultar as coisas. Busque pessoas que realmente tenham conhecimento. E o Lucas é uma pessoa que eu indico de olho fechado, é uma pessoa que tem todo o meu, como diz assim, minha indicação, meu aval, minha aprovação, assim, sabe a chancela do carimbo de reconhecido? Fala de novo das redes sociais para as pessoas te acharem, Lucas, no Brasil, internacional, no mundo, né? É, isso aí. Primeiramente, eu fico muito feliz, né, por todo esse comentário que você disse, que ele é muito recíproco também. Gosto muito de você e tenho certeza que tudo isso que você está promovendo aqui vai despertar, né, esse novo, essa vontade essas pessoas, esses empresários liberais ou que tem empresa também,
a quererem buscar o novo, a se movimentarem, acreditarem naquele sonho que às vezes estava lá, na dúvida, será que eu continuo ou não? Gente, minhas redes sociais é lucasandrade.ig no Instagram, por favor, me siga lá. E também no LinkedIn, você pode colocar Lucas Andrade, que vai ser o primeiro que vai aparecer lá também, tá bom? Fono, muito obrigado pelo convite. Foi muito gratificante estar essa 1 hora contigo aqui. E, de coração, continue, porque Deus deu o dom para você levar realmente a comunicação para todo mundo que às vezes tem a incerteza, às vezes, de continuar ou não naquele sonho que eu sempre bato em cima disso, que às vezes virou um pesadelo, mas às vezes você trazendo pessoas aqui vai fazer com que essas pessoas voltem a sonhar de novo. Ai, obrigada de coração. E, ó, gente, se vocês não acharem o Lucas lá, entra na minha rede social, no meu Instagram, cleidir.fontasestrelas, que vocês vão encontrar o Lucas. Eu sigo ele me segue, então vocês vão achar. Na dúvida, vocês vão encontrar. Agora vai ter todo o programa e episódio para vocês assistirem mais de uma vez. E, assim, portas está aberta. Quando você quiser retornar, está sempre super mega convidado. E eu quero que você que esteja em casa, assuma o comando da sua comunicação. Não espere, movimento faz com que você mude. A nossa voz é um efeito de onda. Isso mesmo, aquela pedrinha que você joga na água, cria uma ondinha. A nossa voz é física acústica, é o mesmo efeito de onda. Quando você se permite abrir a sua boca, escutar a sua voz e levar a sua voz ao mundo, é o mesmo movimento que você está fazendo com a sua vida pessoal, profissional e financeira. Eu te espero no próximo episódio com muito carinho. Um beijo da Fono.